Bom dia, essa é a aula 7, História da África e Afro-Brasileiros. É a primeira parte, a segunda parte da aula vai ser no bimestre que vem, porque esse é um tema extremamente extenso. Para a gente começar a pensar essa aula, a gente tem que pensar no contexto de como essa aula surgiu, né? A gente vai ter figuras como Abdias Nascimento, que é político, que é um pensador, pesquisador negro, que vai botar para frente as chamadas políticas afirmativas, né? Essas políticas afirmativas vão buscar reconhecer o racismo estrutural brasileiro e dar encaminhamentos de maneira que a gente saia, né, desse caminho racista. Um desses meios é a Lei 10.638, que vai obrigar, né, vai normatizar o ensino de história da África e afro-brasileiros. Esse ensino ele é pautado aí em 4 eixos, né? História da África, luta do negro no Brasil, cultura negra no Brasil e negro na formação da sociedade brasileira. Além de incluir o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Então é uma lei que vai dar esses encaminhamentos e que o efeito dela vai ser o quê? Ao mesmo tempo que você vai ter esse ensino nas escolas, isso vai forçar as universidades, por exemplo, a começar a abrir curso de pós-graduação em História da África. Para quê? Para poder capacitar as pessoas, os professores, a ensinar a história da África. Não só isso, mas também motivar a pesquisa no eixo de história da África e de afro-brasileiros, pesquisar a história do negro do Brasil, que é uma história que não é contada pela historiografia muitas vezes, né, que ela fica deixada de lado. Para a gente começar o estudo de África, a primeira coisa, a primeira visão que eu preciso que vocês tenham aí é de que a África é um continente, ou seja, a África é formada por diversos países, a África é formada por diversos povos, por diversas culturas. A gente tem que lembrar aí também dos povos sudaneses e berberes, né? Sudaneses que são povos que estão ao sul do deserto do Saara e berberes povos que estão no deserto do Saara. O deserto do Saara ele fica ali na região norte-nordeste ali do continente africano, tá? A gente lembrar aí também que na Etiópia a gente tem o corpo da Lucy, né? A Lucy seria o nosso descendente mais antigo, né? O ser humano mais antigo aí da Terra. Então, o corpo da Lucy vai dar sustento àquela teoria de que a humanidade surgiu na África, de que o ser humano, a partir da África, foi para o restante do mundo. E recentemente a gente teve o achado desse Australopithecus anamensis, que é um hominídeo, né? Ou seja, é uma espécie que parece com o ser humano, mas que foi extinta, né? Que não sobreviveu ao processo evolutivo. E essa espécie, que seria uma espécie de primo da Lucy, né? Vai reafirmar essas teorias da evolução. É importante a gente lembrar que no Marrocos a gente tem uma universidade já formada no século IX, né? Na Europa, essas universidades vão ser formadas nos séculos seguintes aí, tá, gente? Então, o conhecimento científico e a própria África já tem uma estrutura tanto científica quanto uma estrutura urbanística, né? Você tem diversos reinos aí que vão ter a arquitetura e o sistema urbano muito mais evoluído do que diversos países na Europa. Então, por favor, deixem de lado essa visão de que a África é um local de atraso. Não. A África é um local de grandes reinos, um processo de urbanização muito à frente dos europeus em diversos momentos da história da humanidade, além de outros conhecimentos que têm origem no continente africano, tá, gente? Entre o século X e XV a gente vai ter um comércio transariano, ou seja, um comércio ali no norte da África, naquela região do deserto do Saara. Essa intensificação comercial vai influenciar também o fluxo de cultura, tá, gente? Quando você tem uma troca maior de comércio, você também tem um fluxo de pessoas. Com pessoas você tem um fluxo maior de ideias, você tem diversas culturas se espalhando e se conhecendo, né? Esse processo aí de multiculturalismo maior, tá? Dentre as fontes de história da África, né, as principais fontes aí vão estar nas histórias orais, arqueológicas e escritos árabes. Esses escritos, gente, são escritos ali dos povos muçulmanos do norte da África. A gente tem diversos povos muçulmanos. Muitos vão ser tragos até para o Brasil, como a gente vai ver. O primeiro povo africano que começa a ser trago para o Brasil são os povos bantus, né? A gente tem que lembrar ali que em 1500 os portugueses começam o processo de colonização. Em 1575, boa parte da mão de obra indígena já tinha morrido por causa das doenças e da exploração no trabalho forçado. Então os europeus vão buscar uma nova mão de obra. Essa mão de obra vai ser traga da África e vai ser em grande maioria desses povos bantus, né? Os povos bantus aí, eles vão fazer esse processo de migração ao longo de 2.500 anos, né? De uma região sudanesa ali do Camarões, a região dos Camarões, e vai começar a se espalhar pelo continente ao longo desses 2.500 anos. A gente tem antes ali povos que são povos nômades, e a partir do momento que esses povos bantus
bantus começam a se espalhar pelo território, eles começam a expandir a agricultura e técnicas de metalurgia. Então eles começam a se fixar nesses terrenos, tá? E vão dar origem a diversos reinos que nem a gente vai estudando agora, tá? O primeiro que vocês devem lembrar é o reino do Congo, tá? O reino do Congo ele vai se fortalecer, né? A partir de Nimi Alukemi, ele vai fortalecer esse domínio, né? Mantendo o controle sobre o território, vai formar assim o reino e vai se autoproclamar Manicongo. Manicongo é esse título real, tá, gente? E aí é importante que vocês comecem a distinguir isso também a partir daqui. Se na Europa a gente vai ter os reis, né? Aqui a gente vai ter manicongos e vai ter outros nomes que vão dar nome a essas figuras aí que estão à frente do poder religioso e político local, tá? O Reino do Congo, a partir de 1483, começa a fazer comércio com os portugueses. Então o Reino do Congo vai, por exemplo, fornecer mão de obra escrava para esses portugueses, né? Que mão de obra escrava é essa que o Reino do Congo vai fornecer? Muitas vezes são mão de obra de negros muçulmanos do norte da África. No norte da África a gente tem as jihadis, né, algumas guerras santas, e após essas guerras santas irem acontecendo, né, você vai ter aqueles povos que perderam as guerras. Quem perde a guerra costuma ser escravizados. Esses povos que são escravizados, eles vão ser vendidos para portugueses por meio de reinos que vão estar ali no oeste africano, próximo ao mar, né? Então a gente vai ter ali o reino do Congo como um desses reinos aí que vai fazer esse transporte de escravos até o porto para daí ir para a mão dos portugueses. Outro império é o Império do Mali. O Império do Mali ele já está localizado na região sudanesa, tá? Então é um povo que ele é muçulmano, né? Que vai estar adepto da religião muçulmana. O príncipe Sundiata Keita vai fundar o Império do Mali. Esse príncipe Sundiata Keita ele é extremamente conhecido pela quantidade de ouro, né? Que ele andava, né? Reza a lenda que ele foi uma vez até para o Egito e que ele levou tanto ouro para o Egito, né? Que ele prendia o cavalo dele numa pedra de ouro de 14 quilos de ouro, tal. E esse ouro que ele levou lá para o Egito foi tanto que gerou um processo de queda no valor do ouro, né? Quando você tem muito de um produto no mercado, o valor dele tende a cair. O Sundiata Keita ele vai se auto-intitular Mansa, então é outro título aí que a gente vai ter de nobreza. É o Mansa Sundiata Keita, né? Esse termo mansa, pra gente que é filho de piauiense, muitas vezes a gente vai ouvir, né? A gente que tem família no interior, né? Que vida mansa, meu filho. O que é essa vida mansa que às vezes a gente ouve falar do nosso pai, nossos avós, né? Essa vida mansa é uma vida de rei, exatamente por causa do título de Mansa aí do Império do Mali, tá? O Império do Mansa Musa, né, que vem depois do Sundiata Keita, também é importante, por quê? Porque ele já vai estar fortalecendo, esse império já vai estar fortalecido, e a partir da venda de ouro e de sal ele vai acumular muita riqueza. Então esse Mansa Musa, ele é conhecido como um dos homens mais ricos do mundo da história da humanidade, né? A riqueza dele seria o equivalente a 400 bilhões de dólares atuais, né? E o fim do Império do Mali vai se dar a partir de conflitos ali com o reino de Songhai. Esse reino de Songhai vai estar em constante conflito com o Império do Mali, como a gente vai ver aqui no próximo slide, né? O Império de Songhai, né, também vai se fortalecer ali a partir dessa relação de comércio. E esse comércio, como é que ele vai se dar a partir do Império de Songhai? Quando você faz a conversão para o islamismo. Essa conversão ao islamismo, ela não é simplesmente por uma questão religiosa, né? Ela tem motivações comerciais. Como você tem esse comércio transariano muito forte no norte da África, você se converter ao islamismo é você conseguir um passaporte de entrada nesse comércio que é extremamente lucrativo, tá? O reino de Songhai ele vai acabar com a invasão dos marroquinos, né? O Marrocos está ali no extremo norte da África, bem próximo da Espanha. É importante lembrar que o Marrocos também ele tem uma estrutura social bem consolidada, tá? A gente tem a Universidade do Marrocos já desde o século IX, por exemplo. Então é uma sociedade que tem um núcleo urbano, um núcleo científico e uma organização política bem consolidada. Outro reino é o reino de Gana, tá? O reino de Gana também vai ter um período ali bem longo de duração e ele também vai trabalhar com o ouro, tá? A gente tem também o reino do Egito e do Kush, né? O reino do Egito vocês conhecem ele muito por causa dos filmes, né? É importante a gente lembrar que o reino do Egito que vai ser formado pelo rei Nemés em 3100 a.C., né? A gente vai ter figuras aí, por exemplo, como a Cleópatra, né? Vocês sempre vão ver em filmes e afins. Que a Cleópatra, ela costuma estar ligada a uma imagem de uma mulher branca, muito por causa de um filme lá da década de 50 que foi feito. Essa imagem dessa Cleópatra branca reproduzida no filme vai se espalhar. Quando a gente tem estudos recentes que vão
analisar a genética da Cleópatra e vão ver que na realidade Cleópatra é uma mulher negra, que ela não tem essa representação branca. Então esse é um estereótipo que é importante que vocês comecem a quebrar, tá? Junto disso a gente também tem que lembrar aí do Tribunal de Osíris, tá? Quando vocês pensam no Egito. Por que existem as pirâmides? Porque depois que você morresse, você ia para o Tribunal de Osíris. Se Osíris permitisse, você voltaria à vida no seu antigo corpo. E seu corpo estaria dentro de uma dessas pirâmides, onde você teria ali tudo que você precisa para viver após sua morte. Então, para isso existem as pirâmides, né? Para você atender ali a vida após a morte dos reis, após o julgamento no Tribunal de Osíris. Ao sul do Egito, a gente tem o reino do Kush, que também é importantíssimo. O reino do Kush, ele vai ter uma longa duração e ele vai ter as cadências, que são mulheres guerreiras, ali, mulheres que vão ter figuras à frente do governo. É importante a gente pensar isso por quê? Porque enquanto na Europa as mulheres estão sendo tratadas como objetos, a gente tem na África diversas mulheres que vão estar tomando poder dentro da estrutura de governo, tá? A gente vai ter o faraó Pei, que vai fundar a dinastia dos faraós negros aí, né? Reafirmando essa ideia de que existem diversos reinos que são formados por pessoas negras, tá? Tanto homens quanto mulheres. E aí é essa construção que a gente tem que ter nesse primeiro momento da aula, tá? A África não é um lugar de pobreza, pelo contrário, é um lugar de extrema riqueza, é um local ao qual você teve reinos, ao qual você tem uma estrutura urbana, uma estrutura de conhecimento sendo formado, que é muito à frente da Europa em diversos momentos da sua história. Então a gente quebrar esse paradigma de que os europeus são mais evoluídos do que os outros, tá, gente? É aquela ideia de eurocentrismo que eu tenho buscado trabalhar com vocês desde o início, e que aqui nessa aula de História da África acredito que vai ficando mais claro para vocês, tá? O reino de Benin também, que vai representar ali os povos iorubás, tá, gente? Os povos iorubás ali é um conjunto, né, de povos ali com língua, cultura próxima. O reino de Benin no século XII, que é governado por um Obá. O reino de Benin vai ser saqueado por europeus e muitas dessas obras de arte de Benin, por exemplo, estão em museus europeus. Não só de Benin, mas de todos esses reinos que a gente está estudando até aqui, tá? Durante o período de colonialismo e neocolonialismo, a gente vai ter diversos países europeus que vão saquear essas obras de artes, esses bens que são acumulados por esses impérios e vão levar para a Europa. A gente tem hoje em dia política sendo feita por esses países africanos buscando exatamente a reparação desses bens roubados, tanto obras de arte quanto reparação por meio econômico, né? A gente pensar uma reparação de tudo que foi roubado, das mortes, de todo o sistema ali de todos os problemas, né, que vieram junto com a colonização. A gente tem a cidade de Ifé também, onde a gente tem o ONI. Esse ONI, que é uma figura aí, essa liderança, ela vai vir para o Brasil em 2018. E essa visita é importante por quê? Porque a gente tem no contexto, principalmente no Distrito Federal, um contexto de intolerância religiosa muito grande com relação a religiões de matriz africana. Então a visita desse ONI aqui era uma visita que buscava trabalhar a intolerância religiosa no Brasil, tá, gente? É importante que vocês lembrem também que na história da África a oralidade é essencial. São povos que não vão estar trabalhando com a linguagem escrita muitas vezes, mas que no processo de oralidade vão se guardar as histórias, as memórias e de alguma maneira, né, contribuir nessa formação da identidade desses povos. Então a gente vai ter aí, por exemplo, os mestres griots, que são mestres que vão aí acumular essa cultura oral, essa história oral dentro de si e vão repassar para as próximas gerações. Então aí pra gente revisar, né, gente, a gente tem os povos bantus, que vão ser colonizados ali a partir de 1575, né, quando a mão de obra dos indígenas começa a não ser mais eficiente, já que eles estão morrendo. E a gente tem os iorubás, que vão começar a ser tragos a partir de 1830. Por que 1830? Porque em 1830 a gente tem a derrubada da cidade de Oió. Com o fim da cidade de Oió, os povos iorubás começam a ser tragos em maior intensidade para o Brasil. As estimativas do tráfico negreiro durante esse período é de que 85 a cada 100 pessoas que chegam no Brasil é negra. Então a grande maioria das pessoas que estão chegando aqui é negra. É importante a gente lembrar também que entre 40% e 60%, ou seja, metade das pessoas que estão vindo desse processo aí lá da África vão morrer no caminho. Então metade dessas pessoas vão ficar no Atlântico, tá? Existe uma série de reflexões sobre isso, tá, gente? Sobre esse Atlântico negro, sobre esse Atlântico aí, sobre essa travessia, sobre como esse processo de travessia, por exemplo, você vai deixando para trás sua identidade, você vai deixando para trás sua humanidade, você vai deixando para trás sua cidadania, no sentido mais amplo da palavra, tá, gente? E lembrando que o tráfico negreiro foi extremamente lucrativo para os europeus, tá? É uma prática comercial, tá?
Os negros aqui são vistos como um produto, e como produto eles dão um lucro extremamente alto para os europeus. Esses negros vão existir de algumas formas, tá, gente? Dentre essas formas aí existe o suicídio, você evita ter filho, você mata feitores e você pode fugir e formar os quilombos, né? Esses quilombos, essas uniões formadas aí em áreas afastadas, né, vão reafirmar essa ideia de Ubuntu, tá, gente? Essa ideia de Ubuntu, que é uma filosofia africana que é de união, quem a gente é a partir dos outros, a partir de ser coletivo, a partir dessa relação com a comunidade, tá? Então aí dentro dessa relação de Ubuntu, né, que a gente tem o Quilombo dos Palmares, por exemplo, né, uma aglomeração aí de negros fugidos que vai buscar manter uma resistência contra esse processo de escravização. O Quilombo dos Palmares ele é formado por diversos mocambos, ou seja, o quilombo é uma área grande e mocambo, né, seriam pequenas vilas, pequenas aglomerações ali de pessoas, né, que vão estar divididas nesse território que é o quilombo como um todo, tá? Então cada um desses mocambos vai ter lideranças locais, tá? Dentre essas figuras, dentro do Quilombo de Palmares, a gente tem a Calpune, que seria a mãe de um dos zumbis, né? Ela era rainha na África, é traga para o Brasil como escrava, foge e aí vai para fazer parte do Quilombo. Zumbi, filho de Aqualtune, Zumbi é um título militar. A ideia é que existiram vários zumbis provavelmente ao longo do período, tá? A gente fala zumbi de maneira geral, mas seriam zumbis. E Dandara, que seria mulher de desses zumbis, tá? Dandara, que é companheira de Zumbi, também é uma dessas guerreiras e quando ela é capturada, a maneira dela de fugir da escravidão é se matar. Ela é uma das figuras aí também que vocês provavelmente vão ouvir falar. Já no nosso contexto aqui do Centro-Oeste, a gente vai ter alguns quilombos aqui, tá? O primeiro deles é o dos Calunga, que é ali na região da Chapada dos Veadeiros. É um dos maiores quilombos aí que a gente tem no Brasil. E eles mantêm a tradição africana por meio de diversos aspectos na sua cultura e no dia a dia, tá, gente? Dentre isso, a gente pode citar, por exemplo, as casas de taipo, que é uma tecnologia africana. Muitos dos meus alunos aí são filhos de pessoas que moram no interior do Nordeste. Esse interior do Nordeste muitas vezes vai reproduzir essa tecnologia africana também, tá? Além dessa forma de organização matriarcal, tá, gente? Dentre os calungas existe uma cultura a qual as mulheres é que tomam as decisões nas sociedades calungas. E essas decisões muitas vezes são tomadas até na cozinha, que é um ambiente ali onde as mulheres estão fazendo a comida e enquanto elas estão fazendo a comida elas estão decidindo os futuros da comunidade. Então é um espaço que é também político, tá, gente? A gente tem também o Quilombo Mesquita, que fica aqui mais próximo de nós, né? O Quilombo Mesquita ele foi formado por 3 mulheres alforriadas e ele deu mão de obra no início da construção de Brasília, que é o que eu falei lá na primeira aula, tá, gente? Ao longo do ano, no Quilombo do Quilombo Mesquita, existem diversas festas. Essas festas são festas aí de cultura popular negra, né? O reizado, a festa do divino, que vão misturar essa cultura negra com o cristianismo ali e outros elementos culturais também, tá, gente? A gente vai ter aí, durante a abolição, alguns momentos importantes, tá? A gente vai ter a lei do ventre livre, né? Ou seja, quem nascer a partir de 1871 é livre, mas quem ali já era escravo continua sendo escravo, e depois a gente tem a Lei Áurea, que vai acabar com a escravidão. É importante a gente lembrar aí que existe uma romantização sobre a Lei Áurea, né? E a Princesa Isabel. A historiografia romantizava essa Lei Áurea como se ela tivesse sido dada pela Princesa Isabel, quando na realidade a gente tem diversos estudos que vão comprovar o quê? Que a abolição da escravidão não é um presente dado pela Princesa Isabel, pelo contrário, ele é fruto de um processo de conquista social da população brasileira. A gente tem diversos setores da sociedade brasileira ao longo de diversas décadas, tanto antes quanto depois da Lei Áurea, que vão buscar o fim dessa escravidão e o fim do racismo estrutural, algo presente até hoje. E lembrando, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, você tem diversos negros que vão estar fugindo, por exemplo, de Salvador rumo ao interior do Brasil. Por que esses negros vão estar fugindo ainda? Porque o racismo estrutural não vai dar condições de vida para esses negros. Dentre as figuras abolicionistas, aí a gente vai ter alguns nomes aí que é importante a gente lembrar. Esses abolicionistas muitas vezes são pessoas negras que tiveram acesso à educação, que tiveram cargos aí de trabalho reconhecidos socialmente e que a partir desses benefícios sociais alcançados aí, desse crescimento social, eles vão buscando bater de frente com o sistema e apontando o racismo estrutural da sociedade, tá? A gente vai ter aí dentre eles José Patrocínio, que vai ser jornalista,
romancista, vai fundar a Confederação Abolicionista e vai participar da emancipação de escravos no Ceará, tá, gente? A emancipação de escravos no Ceará, no estado do Ceará, vai ser o primeiro ali no Brasil e vai terminar influenciando diretamente outros movimentos abolicionistas ao redor do Brasil, tá, gente? André Rebouças, aí, outro grande nome, né, um engenheiro civil, lutou na Guerra do Paraguai. A gente tem muitos negros que vão na Guerra do Paraguai. Por que esses negros vão para a Guerra do Paraguai, gente? Porque eles esperam, ao retornar da guerra, ganhar alguns benefícios sociais, como por exemplo o direito à moradia, né, ganhar uma terra. Ele vai fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Confederação Abolicionista. A gente tem a figura também de João Cândido. João Cândido eu já falei para vocês na aula de Primeira República, né, o almirante negro. Ele vai ali, vai estar à frente de uma revolta, que é a revolta da Chibata, né? Você tem ali oficiais que são pessoas brancas agredindo fisicamente os soldados nas patentes mais baixas, que normalmente são pessoas negras, né? Pessoas negras ali que estão buscando algum tipo de ascensão social. Então essas chibatadas que eram dadas vão gerando uma série de revoltas. Esses negros aí, sobre a figura de João Cândido, sobre a liderança de João Cândido, vão assumir um navio de guerra, mirar essas armas pro Rio de Janeiro e vão começar um processo de negociação. O reconhecimento de João Cândido ele foi feito de maneira tardia, tá, gente? Mas é uma figura importantíssima aí para você fazer essa narração do que significa ser negro no Brasil, tá? A gente tem uma estátua dele no Rio de Janeiro que foi inaugurada faz alguns anos aí. Durante a ditadura militar, que vai começar em 1864, vai até 1985, a gente vai ter também um movimento negro atuando muito fortemente. Esse movimento negro ele vai atuar em duas frentes aí, uma frente cultural, que vai buscar valorizar a cultura negra, e uma frente política, que vai buscar atuar politicamente a partir de organizações negras, tá, gente? Um dessas organizações negras aí é o Movimento Negro Unificado. Esse Movimento Negro Unificado atua até hoje, né? A gente vai ter, por exemplo, a Casa Cotirene na Ceilândia, que vai, de alguma maneira, buscar atuar nessas duas linhas de atuação também, bem próximo da escola, né? Atuar por meio de uma militância que é cultural e política, né? Você vai ter ali, por exemplo, agora durante a pandemia, doação de cestas básicas, prestação de serviços psicológicos entre os serviços básicos ali sendo ofertados à população negra. Essa também é uma maneira de fazer uma luta política. Essa história da África e afro-brasileiras vai influir diversas coisas no nosso dia a dia, dentre elas as comidas. Que comidas a gente vai ter aí? Feijoada, vatapá, cururu, moqueca, acarajé, entre também aqueles diversos outros pratos nordestinos que vão ter influência da culinária africana e da presença africana no Brasil, tá, gente? Se vocês forem na Feira da Ceilândia, por exemplo, vai ter um monte de comida lá nordestina que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui na aula, tá, gente? Tem tudo a ver tanto com essa cultura da África quanto de afro-brasileiros, com essa formação nacional. A gente também vai ter diversas palavras africanas na nossa língua, tá? Também do Yorubá, né? Dentre elas a gente vai ter aí bunda, caçula, cachaça, cachimbo, maribondo, moleque, quindim, quilombo, quitanda, samba, xingar, bagunça, dengo, gangorra, fubá, macaco, cochilar, batucada, cangaço, fuxico, vida mansa, cachimbo, rapadura, pamonha, samba, despacho, camundongo, calombo, pipoca. A gente também vai ter manifestações negras aí quando a gente pensa nas escolas de samba. As escolas de samba no Rio de Janeiro, por exemplo, vão formar aí como aglomerações aí de pessoas negras, né, em uma rede de ubuntu, em uma rede de acolhimento e de fortalecimento entre pessoas negras, tá, gente? Vai servir como um serviço social também. Então a gente vai ter diversas escolas de samba aí que vão trabalhando a negritude a partir das letras, roupas, né, do seu trabalho durante o carnaval, tá, gente? A gente vai ter também influência na musicalidade aí, né? Influências em diversos gêneros musicais, machixe, samba, choro, bossa nova, maracatu, jongo, coco, carimbó. No Distrito Federal a gente costuma ter diversas manifestações de jongo, de maracatu, na torre de TV, em alguns centros de cultura, diversos eventos também da Secretaria de Cultura buscam valorizar essas culturas africanas, tá, gente? Então busquem ficar atento aí para vocês tentarem assistir esses espetáculos aí online e presencialmente quando for o caso, quando a gente passar essa pandemia, né? A gente também vai ter diversos instrumentos. A gente tem a capoeira, né? A capoeira, que é também uma manifestação afro-brasileira aí. Ela é dividida em Angola e regional, né? A capoeira Angola, que está ligada às tradições africanas, e essa capoeira regional que já está ligada ao afro-brasileiro, né? Que vai ter aí movimentos um pouco mais rápidos, tal, que vão estar mais parecidos com uma luta, tá?
Os mestres capoeiristas do Recôncavo Baiano, por exemplo, faziam muito essa mudança de ritmo, né, durante o tocado birimbau. Você tem uma tocada mais rápida para esse treino rápido, mas quando você sabe que está chegando, por exemplo, algum branco, você diminui esse ritmo, você avisa o capoeirista, ele diminui o ritmo e você vira uma dança. Para quê? Por que isso? Porque a capoeira ela foi criminalizada tanto socialmente quanto judicialmente durante muito tempo. Então a capoeira sempre foi uma maneira de você resistir e de você manter essa cultura negra, tá? A gente também vai ter aí na religiosidade algumas manifestações. A Umbanda e o Candomblé como as duas grandes representantes aí dessas religiões de matriz africana no Brasil, tá, gente? Os orixás, que vão ser essas divindades, pensar neles o seguinte, que esses orixás eles estão ligados normalmente com um processo de ancestralidade. Ele está ligado com um ancestral, ou seja, com uma ligação direta com quem eu sou hoje. O Candomblé vai estar ligado aí a uma religião afro-brasileira, né, que vai se desenvolver durante o período de escravidão. E a Umbanda já vai misturar outros elementos de outras religiões, tá, gente? Lembrando aí que ambas terminam tendo também um pouco de influência das religiões muçulmanas. Por quê? Porque a gente tem os negros muçulmanos, por exemplo, os negros muçulmanos e iorubás, que eram inimigos na África, quando chegam aqui no Brasil, eles têm que conviver junto e terminam misturando um pouco das suas culturas. Então você também tem uma certa influência da religião muçulmana vivenciada pelo norte da África nessa formação do Candomblé e da Umbanda, tá? Ambas essas religiões hoje em dia vão buscar aí defender o fim do racismo. Por que isso? Porque também são ambas religiões que vão sofrer diretamente o racismo. Essas religiões vão ser atacadas quase que mensalmente aqui no Distrito Federal. A grande maioria dos casos de intolerância religiosa no Distrito Federal está voltada sobre esses povos. Então é um tema que é recorrente e é importante que vocês reconheçam, tá, gente? Para os meus alunos, eu passei um texto, que é esse texto do professor Cabengelli. Eu passei esse texto e passei duas questões aí. Essas questões vão buscar aí, vão pedir definições de alguns conceitos que estão sendo trabalhados ao longo do texto. O que o professor Cabengelli está falando essencialmente aí? Que o racismo no Brasil, ele é provocado por uma diferença de classe econômica e não racial, como era no início do século com os eugenistas, tá, gente? Então essa classe social é a grande diferença aí que vai estruturar o racismo brasileiro. Então ele gostaria de sugerir aí que vocês tentassem ler esse texto do professor Cabengelli que está na bibliografia e identificassem tanto esses conceitos de preconceito socioeconômico, comunidade religiosa, etnia, quanto também buscassem notar em como a discriminação se expressa no dia a dia. Algo que o professor vai trabalhar em diversos momentos ao longo do texto, tá, gente? Para fechar aí, trago alguns dados do Distrito Federal que são importantes da gente lembrar, tá? Na primeira aula a gente trabalhou a ideia de gentrificação e aqui eu vou retornando nela, tá? A gente vai notar aqui nesse quadro à esquerda aí, que eu retirei da pesquisa de amostra do domicílio de 2013, aqui do Distrito Federal, e aí no quadro à esquerda a gente vai ter a população negra do Distrito Federal. E quando a gente vai olhar esse quadro, então a gente vai notar que a população negra ela é menor nas cidades de maior poder econômico. A gente tem aí, por exemplo, Lago Sul, Lago Norte, Octogonal, o Plano Piloto, Jardim Botânico, Parkway e Águas Claras, ou seja, cidades aí que vão acumular aí os maiores salários do Distrito Federal, vão ter menor número de pessoas negras. Então são números que vão corroborar essa ideia do racismo estrutural que a gente está trabalhando já desde algumas aulas atrás, tá, gente? A gente tem aí a formação de uma sociedade dividida socialmente a partir da economia, né? A partir do que cada um ganha e a partir da cor. Outro dado aí importante outra ideia importante é essa de minoria minorizada. Existe uma ideia de que o negro é uma minoria no Brasil e isso é uma mentira. O negro sempre foi a maioria da população brasileira, tá? Então, por favor, não caiam nessa ideia de minoria. Não existe uma minoria, existe uma maioria da população brasileira que é negra. E uma minoria da população brasileira que está acumulando privilégios. Essa minoria, em grande parte, é branca. Aí no quadro da direita também tem outro fator importante que faz parte da história do Distrito Federal. A gente vai ter essa concentração de riqueza influenciada por origem da população. A gente tem, por exemplo, a população do Sudoeste, né, que veio de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era servidora pública, que chegou aqui em Brasília com todos os benefícios, né? Essa população do Sudoeste vai estar centrada nas cidades do Plano Piloto e próximo ao Plano Piloto. Enquanto que a população nordestina e descendente de Minas Gerais, que é onde aí vem um outro grande fluxo aí, durante a formação de Brasília de população negra, vai estar centrado nas cidades
longe do plano piloto, tá, gente? Incluindo a Ceilândia, São Sebastião, Varjão, Itapuã, Fercal, Paranoá, Recanto das Emas e por aí vai. Então a gente tem aí dois dados distintos, tá, gente? O primeiro quadro vai mostrar como a população branca é maior nas cidades com maior poder aquisitivo, e o quadro da direita vai demonstrar como essa população branca é descendente do sudoeste, está centralizada nessas regiões, enquanto a população que é descendente de nordestino está fora do plano piloto, tá? Aí por último algumas provocações, tá, gente, que eu espero aí que vocês façam depois dessa aula e ao longo da próxima aula de História da África, né? Você é negro, branco? Sua família é negra, branca, indígena? De que forma a história da sua família está presente nessa aula? Na história do negro do Brasil aqui apresentada, você notou fatos históricos que podem influenciar na sua vida, na vida das pessoas negras à sua volta? Você já sofreu racismo? Já praticou? Na sua opinião, qual o efeito desse racismo na sociedade brasileira? Aí por último a bibliografia, tá, gente, que eu utilizei para a aula. Existe uma outra parte da bibliografia que vai estar na segunda parte da aula, tá, gente? Algumas sugestões, eu botei diversas sugestões para vocês, tá? De audiovisual, gostaria muito que vocês assistissem Besouro. Esse é um filme que eu gostaria de dar para vocês, que eu dou todo ano para meus alunos e eu gostaria que vocês assistissem também. Eu botei uma lista de música, espero que vocês tentem pesquisar essas músicas, que vocês ouçam. São músicas aí que muitos de vocês já ouviram, mas que vocês não pararam para parar e refletir sobre a letra. E era isso que eu queria pedir para vocês, que vocês parassem, ouvissem essas músicas e refletissem sobre as letras. Botei alguns textos aí, aconselho muito o texto do professor Abdias Nascimento, que chama Quilombismo, onde ele vai trabalhar boa parte desse racismo estrutural, das ideias que eu estou trabalhando nessa aula. E botei uma lista de artistas negros aí que vão estar representando essa negritude também, tá, gente? Além de trabalhar esse tema a partir das artes plásticas. Bom, é isso, gente. Essa é a primeira parte da aula de História da África. Segunda parte da aula eu devo dar no próximo bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham sugestões de tema para a próxima aula de História da África, me mandem, por favor, tá? Até a próxima.